Beleza, vamos dar início aí ao nosso curso. De início, eu já falo para você. Pega o seu cadernozinho maravilhoso de raciocínio lógico, separa ali aquela matériazinha, aquelas folhas para você anotar tudo. Tudo que eu disser, anota isso aqui, você vai anotar, deixar lá. Não precisa ser muita coisa detalhada, não, só apenas anota. Aqui você não tem o que aprender, você tem o que decorar. Porque quem aprendeu foi os caras que inventaram isso aqui. Eles já deram mastigado pra gente. O que você tem que fazer é só copiar, né? Na sua mente. Você vai decorar. E como é que você consegue fazer isso? Colocando ali a mão na massa, escrevendo, tá? Então já monta seu cadernozinho aí e vamos dar início aí, ó. A gente vai começar pelo conceito de proposição. O que é proposição? A partir daqui, você anota. Se tiver alguma coisa que não tiver aqui que eu deixo, não precisa anotar isso, que lá na frente a gente vai ver, vai tirar em forma de questão. Então eu vou falar aqui, tranquilo? Então a partir daqui, você que é um iniciante, você que está avançado e está revendo o básico, talvez não tenha visto, faça o seu caderno e você que está iniciando, anote tudo, tranquilo? Vamos lá. O que é proposição? Como a própria frase eu já coloquei aí, proposição. Antes, só um instante, eu vou tirar aqui a câmera, vou deixar só o conteúdo, tá? A partir dos meus slides, todos eles vão ser assim, mas vocês vão escutar minha voz aí de boa. Tranquilo? Então, o que é proposição? Proposição é uma frase declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falso, porém não poderá ser as duas coisas. Então, o conceito de proposição, você anota aí, é, é, você anota, tá? Destaca aí seu caderno, passa seu coisa, eu deixei aí já, como se fala, eu deixei aqui grifado embaixo, tá? Mas eu sempre vou dar passar um marca-texto aí. Então, ó, eu vou falar muita coisa aqui e entenda uma coisa. Entenda, tá? Coloque na sua mente. Não precisa se agoniar se a gente já tiver no conteúdo lá atrás e você dizer, eu não estou entendendo nada. Calma, você vai só decorar o que está escrito. A base, como diz aqui a base, a gente vai juntar conteúdo para chegar lá na frente e a gente colocar todo esse conteúdo em prática, tá? Então, nesse instante você está acumulando conhecimento, você está juntando conteúdo, tá? Então, retornando aqui. Proposição é uma frase. Ó, proposição é uma frase declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Porém, não poderá ser as duas coisas. Porém, não poderá ser as duas coisas, tá? Então anote já isso aí. Numa proposição, você só poderá dar dois valores. Ou vai julgar ela como verdadeira ou vai julgar ela como falsa. Ponto. Segundo entendimento aí, proposição. Toda declaração com sujeito definido, verbo, sentido completo. Então, entenda, a gente tem uma frase aqui, ó. Isso aqui, se você está estudando aí, você já viu a parte de português, já tiver avançado, se não, só entenda. Que lá na frente, quando você ver a parte de português, você vai entender. Para mim, julgar uma frase, igual o exemplo que está aqui, ó, a gente tem que, além de ter um pouco de conhecimento dela, do que ela está dizendo, ela tem que ter sujeito, e um verbo e o sentido completo. Tá? Então, proposição, deixando mais claro aí, é toda declaração com sujeito definido, verbo e sentido completo. Um exemplo que está aí, eu acabei de grifar aqui, né? Ó, Paulo comprou uma máquina que não funciona. Então, se você conhece Paulo, você consegue julgar isso como verdadeiro ou falso, né? Se você conhece Paulo, você tem conhecimento que ele comprou essa máquina, você vai julgar isso aí, essa proposição como verdadeiro, né? Você vai julgar como verdadeiro. É o que diz aqui, ó. Proposição é uma frase, ó, lendo aqui em cima, declarativa que pode ser classificada como verdadeiro ou falsa. Então, se você conhece Paulo, se você conhece Paulo e sabe que ele comprou a máquina,
Você vai conseguir valorar ela como verdadeira ou falsa. E aí a segunda parte aqui fala, é toda declaração com sujeito definido. Então quem é o nosso sujeito? É Paulo, né? Aqui, ó. Verbo, o verbo comprar tá aqui. O verbo, né? Nosso verbo tá aí. E sentido completo. Tem sentido a frase? Tem. Uma máquina que não funciona. Então a gente consegue aí definir isso aí como uma proposição. Tranquilo? Então se você entendeu, guarda essa informação e vamos para o próximo exemplo aqui, ó. O segundo exemplo diz: a lua tá aqui o nosso verbo, né? Quadrada durante o dia. Então a lua é quadrada durante o dia. Pelo seu nível de conhecimento de mundo, você sabe que a lua não é quadrada. Principalmente nem durante o dia, nem durante a noite. Então, eu consigo valorar isso? Sim. A gente tem um verbo, a gente tem o sujeito e a gente tem aqui o sentido completo, né? Então, a gente consegue julgar isso como o quê? Falso, né? Então, se você conseguiu julgar como verdadeiro ou falso, tem sujeito, verbo, sentido completo, isso significa, dentro do raciocínio lógico, que é uma proposição. Tá? Guardou essa informação, guardou esses exemplos aqui, de boa. Vamos para o próximo exemplo. 4 mais 4 mais 3 é igual a 11. Então a gente sabe que 4 mais 4 é 8, mais 3 dá 11. Consigo julgar isso como verdadeiro ou falso? Sim, é verdadeiro. Então eu consigo valorar. Caramba, professor, mas isso é matemática. Sim. Então, o raciocínio lógico, como eu te falei, uma parte dele, ele envolve um pouco de matemática dentro do raciocínio lógico. Então, tem lógica? Tem. Eu consigo encontrar aí sujeito, verbo e complemento? Sim. Né? Se eu fosse colocar isso numa frase, eu conseguiria entender. Tá? Então, a parte da matemática envolve. Se você consegue valorar alguma coisa que tenha sujeito, verbo, sentido completo, ou seja, dentro da matemática também se consiga classificar como verdadeiro ou falso, isso também vai ser uma proposição, tranquilo? Mais um exemplo aí, ó. 5 menos 2 igual a 2. Se a gente tem 5 e retira 2, não vai ser 2, né? A gente sabe que é 3. Mas eu consigo valorar isso aí pelo seu nível de conhecimento? Sim, isso aqui é o que? Falso, né? Então a gente fala que é uma proposição falsa. Então, envolveu o conhecimento humano, envolveu parte da matemática, envolveu algum tipo de seu conhecimento aí de universo, seja qualquer for. Conseguiu valorar como verdadeiro ou falso, a gente julga isso como proposição. Beleza? Então vamos pular aí para o próximo conteúdo. Aqui já juntou um pouco de informação para você que é zerado. Vamos para o próximo. O nosso segundo tópico é proposições simples. Eu não vou avançar muito o conteúdo. Mais uma vez eu vou só te pedir, anota, junta essa informação e guarda. No final de tudo a gente vai conseguir entender muita coisa. Proposição simples. O que é proposição simples? É uma frase declarativa. Proposição simples é uma frase declarativa que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. A gente viu atrás do conceito de proposições. Aqui a gente tá vendo o conceito de proposição simples, tá? Então é uma frase que pode ser considerada como verdadeira ou falsa. Nela conterá sujeito, verbo e sentido completo e pode ser julgada, tá? Então, o entendimento lá de atrás de proposição é o mesmo do entendimento de proposição simples. Já te adiantando um pouco o conteúdo, a gente tem as proposições compostas, mas a gente não vai chegar no método dela agora. Apenas eu estou te dando as simples para a gente ter noção lá na frente, né? Como elas são formadas, compostas. Então, proposição simples é uma frase declarativa que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. Nela conterá sujeito, verbo e sentido completo para poder ser julgada, tá? Ela não, vou colocar aqui de vermelho, ó.
ela não contém os 5 conectivos lógicos nas suas frases. Quem são eles? O i, o ou, sim então, e o se somente sim. Mais uma vez, anota tudo isso aqui, guarda a informação. Na frente a gente vai começar a fazer lógica em tudo, vai entender tudo, tá? Só entenda o que é proposição simples, sujeito, verbo, complemento, consegue valorizar, ponto. Trouxe um exemplozinho aqui. Exemplo de proposições simples, tá? Eu tenho aqui 4 exemplos. 2 é um número par. Eu consigo valorar isso aqui como verdadeiro ou falso? Sim, 2. Então, 2 aqui eu tenho o sujeito, né? Aqui eu tenho o verbo, o i, verbo de ligação, um número par. Então, consigo valorar isso. 2 é um número par? Verdadeiro, né? Consigo valorar isso como verdadeiro. Só ver aqui minha mesa aqui. Para me ver aqui se está pegando. Segundo exemplo aqui. O Brasil é um país da América do Sul. O Brasil é um país da América do Sul. Eu consigo valorar isso? Sim. Consigo valorar como verdadeiro ou falso. 5 é maior que 3. Consigo valorar isso como verdadeiro ou falso? Sim. Então, se eu consigo achar um valor lógico, temos aqui o verbo, como diz lá em cima, de proposição simples. Então, também consigo dizer se isso é verdadeiro ou falso, pelo meu nível de conhecimento de matemática, tá? Então, isso também é uma proposição simples. Decore sentido de proposição simples. É uma frase declarativa que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. Nela conterá sujeito, verbo e sentido para poder julgar, para poder ser julgada. Então, se ela tem sujeito, verbo e sentido, você consegue valorar como verdadeiro ou falso. O quarto exemplo aqui, ó. A Lua é um satélite natural da Terra. Aí, pelo seu conhecimento de lógica, você sabe que a Lua é um satélite natural da Terra. Isso quer dizer o quê? Que a gente vê ela lá no espaço, né? Ela consegue clarear a Terra ali. Então você consegue, pela sua lógica, julgar se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Assim como todos. Mais uma vez, se eu conseguir valorar entre um desses dois valores, isso é uma proposição simples. Tranquilo? Então a gente vai finalizar a nossa primeira aula. Tem quase aí, já vai chegando a mais de 13 minutos. Conseguiu entender o raciocínio aí do básico? Anota tudo e vamos para a próxima aula.